Nosso ciclo de palestras desse seminário, hoje com o tema O que se produz como literatura do Amapá, um tema bastante abrangente, que a gente vai ouvir aqui as considerações das nossas colegas e confreiras, professoras Sânzia e Márcia Galindo, mediadas pelo Ricardo Pontes. Então, nesse momento, senhoras e senhores, passarei a palavra para a confreira Sânzia Fernandes, que vai proferir sua palestra. Sânzia Fernandes, mineira, natural de Visconde do Rio Branco, graduada em Letras, Teologia, Pedagogia, Filosofia, especialistas em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialistas em Língua Portuguesa, fez o curso de especialização em Metodologia de Ensino pela Associação Acadêmica Amapaense, especialistas em Ciências da Educação pela Rede Pitágoras, especialistas em Educação Especial e Educação de Surdos pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, Rio de Janeiro, neuropsicopedagoga, mestra em Ciências da Educação, professora da Rede Pública e Particular de Ensino em diversas disciplinas, membro da Associação de Escritores do Amapá, EPAS, membro do Clube de Poetas do Amapá, publicou diversos trabalhos entre poesias e ensaios, com destaque para o CD Acalantos Poéticos, que reúne 18 poemas em vários gêneros, com arranjo musical e vozes consagradas no meio da comunicação, juntamente com mais dois poetas. Seu nome consta em diversas antologias poéticas e inúmeros trabalhos acadêmicos publicados. Escritora, poetisa, ativista cultural ativa, portadora de vários títulos de destaque na área da cultura. Seu nome consta em outras obras, tais como Antologia de Poesias, Contos e Crônicas, Escortece, para o Salão Internacional de Livros de São Paulo, 1999, Endereçário Cultural da Sociedade de Cultura Latina de Santa Catarina e Revista Litero Cultural Florianópolis, 1999, Agenda Permanente Poesia Brasil, SRR Editor, série 2004, Dicionário Bibliográfico de Escritores Brasileiros Contemporâneos, Adriano Neto, volume 1, Teresina, Piauí, 1998. Boa noite a todos. Digo que eu trouxe aqui alguns livros, e mesmo assim, no final, a gente pode debater e conversar. Então, a primeira coisa que a gente faz é o que se produz no Amapá de literatura. Eu coloquei na minha referência, eu acho que, se vocês estão vendo, eu trouxe alguns livros, e é claro que a gente tem sempre que se aportar em alguns teóricos. Massu de Moisés, Nelly Novaes Coelho, né? Então, principalmente para quem é da área de letras, não pode esquecer Massu de Moisés. Tome a liberdade também de colocar algumas fotos nossa de ontem. Você pode ver que nossos slides estão ilustrados com as nossas fotos de ontem. E coloco, como produção literária, aqui tem uma foto do Cruz e Souza. Eu vou retomar essa imagem e aí esse histórico no final. A questão da literatura. A primeira questão que a gente coloca, dificuldade conceitual. O que é essa dificuldade conceitual? Eu vou citar nomes de vários colegas. É muito comum na área acadêmica a pessoa falar assim, professora, dá uma olhadinha no que eu escrevi um soneto. Eu falo, não é um soneto, com toda a delicadeza possível, porque o soneto ele tem uma estrutura muito clássica e muito diferenciada e extremamente de alto nível, cultivada desde o classicismo. Então, não é uma composição fácil de ser produzida, né? Então, às vezes, a gente discorda, porque essa diferença ela vem desde Platão, desde Aristóteles. O que a gente está discutindo aqui, eles já discutiram. Então, essa confusão é desde muito tempo. Idade Média também vai passar pela mesma discussão. Horácio, a rigidez do Renascimento. Vamos dizer assim, a escola francesa vai discutir muito essa questão da produção, do que se produz e como se produz. Na verdade, a produção maior ela vem calculada a partir do romantismo, que é a liberdade e também pela imprensa. Então, se produz mais, se tem mais conhecimento, por causa vamos dizer, da descoberta de Gutenberg da imprensa. Então, o livro aí passou a ser moda, ler poesia, etc., e produzir. É o que se escreve. E não vem dizer que é diferente na França, que é diferente em Portugal. Nós estamos produzindo da mesma forma. Qual é o nosso motivo maior? Qual é o nosso orgulho maior? O nosso Marco Zero, o Rio Amazonas, o Rio Jari? De que você está falando? De linguagem ribeirinha, de Ipanema, de Pocô, Porreta? Égua, meu! Você vai encontrar isso na literatura. Se é de lá de Platão, de Aristóteles, a cópia da realidade, da linguagem, de onde você vive, qual é a sua cultura,
Onde que está o seu pé? Ou é na senzala, na Casa Grande, na beira do rio, num quilombola indígena? Você vai encontrar literatura desta forma. Vai encontrar a poesia, o poema, com essas características. Daí essa temática, o cotidiano popular, o dia a dia, a nossa vida. E isso, às vezes, chega a ser tão belo que não interessa se o camarada sabe escrever corretamente ou não. Ele vai querer colocar no papel, ele vai querer publicar, porque quando você lê, arrepia. Quando você se coloca no lugar do ribeirinho, do caboclo, você vai sentir a energia da palavra. Você pode sentir até a emoção através dessa palavra. Não só na ideologia, na produção, na correção, na editoração. Qual é o tipo de produção que nós temos? Nós produzimos pouquíssimos sonetos, produzimos pouquíssimos romances. Márcia Cristiane da Silva Galindo é doutoranda em Ciência da Linguagem, mestra em Ciência da Educação, especialista em Linguística aplicada ao texto e Literatura Brasileira pela Universidade de Salgado Filho, do Rio de Janeiro, especialista em Análise e Elaboração de Projetos e graduada em Letras Inglês pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, Pernambuco. Atualmente é coordenadora das formações do Programa de Aprendizagem do Amapá, redatora e formadora do PRO-BNCC, RCA e coordenadora dos projetos interdisciplinares nos primeiros semestres do CEAP e professora de técnicas de leitura e produção de texto, português e argumentação jurídica, metodologia do trabalho científico, monografia, história e cultura África e afro-brasileira e comunicação empresarial do CEAP. Livros publicados: Educação Física Escolar, Estudos no Estado do Amapá, Antologia Poética de Autores Nacionais e Internacionais, Educação, Pesquisa e Ciência, coletânea de artigos científicos, Movimento Literário, Afrologia Tucuju, Historicidade, Religiosidade, Autoestima e Subjetividade do Negro. No Amapá. Ela é livre, ela tem alguma escola, ela tem algum destaque, ela tem, como a Sanja bem colocou aqui, esse know-how. E eu não conheci o Paulo Tasso, que vai chegar no Paulo Tasso agora. E eu ficava pensando, meu Deus, no dia que eu conheci o Paulo Tasso, o Ricardo, a Alcineia, porque quem gosta de literatura, o Wilson Cardoso, o Bispo, né? O Nescau, porque o Nescau já vem da fase da bandalheira, né? Que a gente fez tantos eventos juntos lá em Santana que a gente já ficou mais íntimo. E o Pastana, e o João, e o Ricardo, né? E tanta gente que eu dizia assim, Pastana, meu sonho é fazer parte dessa associação. E um dia eu estava aqui, né? E quero dizer para vocês que é uma honra representar o Amapá, mesmo não sendo natural do Amapá, mas eu digo sempre nas minhas palestras que eu sou amabucana. Eu sou amapaense com pernambucana, porque eu moro no Amapá há 28 anos, eu conheço o Amapá de ponta a ponta, eu devido a ser esse bombril aí dentro da nossa profissão, eu tive a oportunidade de conhecer essa comunidade em Macapá. Eu ia colocar Paulo Tasso, mas como a Sânzia, para não ficar repetitiva, eu tirei, viu, meus amores? E a Sânzia falou para não ficar repetitiva, tá? Entramos em consonância aí. Então, o Alexandre Vaz Tavares escreve em Macapá, ele diz: trajava a cidade inteira, alva roupagem faceira, pela data brasileira ou festa de devoção. E ele vai falar aí quando ele cita Macapá, ele fala, né, de um evento religioso, né, Macapá religiosa aí. E o Alcim Monte Alverne, quando ele escreve Macapá Cinderela, eu amo esse poema, já trabalhei várias vezes em aulas, né? Macapá Cinderela, Macapá já foi outrora uma menina do mato, tão pequenininha e franzina, doente, retraída e que vivia esquecida. E aí ele fala dessa Macapá que ela vem crescendo. Era aquela menina. E você vai no poema do Monte Alverne, você vê essa Macapá com poucas características, ela retomou uma mulher forte, né? Porque o poema é bem grande, viu, gente? E aí o Arthur Neri Marinho, ele escreve A Praça Antiga, delícia esse poema também. Velha praça, tenho saudade de ti, não é da bonita que está, mas daqui eu conheci a praça do tio Joãozinho e do seu
Naftali. Observe aí, quando eu leio essa Praça Antiga, eu vou me reportar ao quadro do Ronaldo Picanso, que ele faz não sei se vocês conhecem o Ronaldo Picanso, né? Que ele fez aquela obra que está lá no aeroporto, maravilhosa, né? O Ronaldo, assim, ele tem uma técnica fantástica. Ele tem um quadro que o Ronaldo ele fez da Praça Antiga, e aí você faz uma intertextualidade do poeta com a tela. A Áurea está fazendo um trabalho belíssimo, né? Ela pegou as telas da Graça e de alguns pintores, né? E ela trouxe a poesia. Ela faz a expressão da tela. E o Ronaldo, ele é fantástico. Gente, vocês imaginam isso numa sala de aula? Que delícia! Né? E a gente ainda traz... O currículo ele está ali ainda dizendo, olha, vai e volta. Ainda tem uma cordinha aí te puxando. E no Carlos Cordeiro Gomes, ele escreve O Forte de São José de Macapá. Aqui, gente, é muito lindo esse poema. E observe que não são poemas atuais. São poemas antigos. E que a gente traz para a realidade ainda tão fresquinho. Por quê? Porque tem uma coisa que se chama poesia, mensagem. É doido, é? Imagina, a gente entrar aqui na biblioteca e tá aquele quadro de todo mundo assim com poema, os poetas com os anos, e o aluno entra assim, faz um tus em quem foi a Sânzia, quem foi o Ricardo, quem foi o Paulo Tato. A gente pode nem mais estar aqui, não podemos nem mais estar aqui, mas a nossa poesia seria imortalizada. E são tantos, hoje somos tantos, né? E aqui eu trouxe para vocês a LIEAP, a Afrologia Tucujus, foi um movimento criado pelo Ivaldo e pela Clélia, né, que são casados. O Ivaldo chamou eu, a Áurea e o Arilson, inicialmente, éramos 5. Hoje somos 14 na Afrologia. E nós tratamos da subjetividade e a representação do negro no Amapá. A gente não tinha ideia de quanto movimento ele ia chegar e quão longe ele ia chegar. Né? A gente já chegou até fora do Brasil. Só que é aquilo que o Paulo colocou. Cadê o recurso? Cadê o dinheiro? Hoje é R$8.000 para você publicar um livro. E aí as pessoas ainda não querem comprar, você tem que dar, né? Sozinho. Está aí a nossa querida Cecília agora na luta do exemplar. Aí tem que ter SBN, tem que ter toda uma formalidade. E quando a gente vai fazer aquele dia da noite de autógrafos, aí vem um tiquinho de gente, aí tu diz, poxa, escrevi 1 ano, 3 meses, né? Então, bem complicado. E veio a FEBLACA, né? Do qual nós estamos agora participando, uma federação que é brasileira, mas também para estudar letras, ciência e arte. Nós estamos aí, hoje nós somos 16, e daqui a pouco a gente vai estar todo mundo lá dentro, né? Todo mundo junto. Que ele vem assim, ó. Tudo mudou com a pandemia. Momentos de dor se confundem com o dia a dia. E entre o choro e o aplauso, pessoas partem todos os dias. E temos que seguir. Pessoas choram todos os dias e temos que seguir. Temos que seguir sorrindo com o acaso. A vida é um sopro. E aguentar as partidas é o nosso maior desafio. Estamos sendo testados? Estamos sendo impessoais? Até que ponto meus sentimentos estão confusos? Viramos apenas uma página no Instagram? O luto virou minutos? Pois é, eu continuo aqui refletindo sobre esses sentimentos. A morte, por mais que trágica, está virando normal. A dor da perda constante está situacional. A tristeza se transformou em única frase: que Deus te conforte. Mas essa frase de fé nunca será banal. Eu nunca vou me acostumar com a morte. E eu não quero que as pessoas que tenham esse sentimento. Então, minha gente, eu termino sem concluir aqui. Eu quero dizer para vocês que o Amapá merece destaque. Nós temos características vivas. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, minha família, todos aqui, em especial Pastana e Ricardo, Ricardo, parabéns por esse belíssimo projeto.